pandemia trouxe uma mudança brutal àquela que é a rotina, a normalidade no futebol. E no caso do Futebol Clube do Porto, muito mudou, mas nem tudo. Ao contrário de outras equipas, a equipa principal do futebol continuou a treinar. Pinto da Costa, porque é essa opção que não foi exatamente aquela que foi seguida por outros emblemas portugueses? Nós, quando houve a interrupção do campeonato, que foi na última jornada, foi no dia 9 ou 10 de março, empatamos em casa com o Rio Ave, num jogo que podíamos ter passado para a frente, mas fruto de uma má arbitragem, empatamos esse jogo e logo a seguir para o campeonato. Nós tínhamos a noção de que a época não ia ser terminada daquela maneira, acreditávamos que ia haver jogos, havia muita gente a querer forçar que acabasse, chegou a haver um inteligente que veio defender que não devia haver campeão nesse ano, que devia ser o campeão do ano passado, que por acaso era o Benfica, foi um iluminado que descobriu isso, mas nós acreditávamos e continuou a equipa a treinar normalmente. Mesmo quando foi imposto o recolher obrigatório, todos tinham um plano de trabalho, todos seguiam à risca o que lhes foi indicado, houve um cuidado extremo na alimentação, tudo ao mais pequeno pormenor, de modo que quando foi permitido treinar em conjunto, a equipa apresentou-se normalmente como praticamente nada tivesse acontecido, e isso foi muito importante, porque nessa fase final apenas perdemos um jogo e depois encarreiramos e vencemos todos de seguida até conquistar o título, que se consumou numa vitória em casa contra o Sporting por 2-0. Foi realmente muito importante todo esse trabalho, fruto da combinação entre a equipa técnica do Sérgio Conceição com o departamento médico do Nelson Puga. Foi tudo ao mais pequeno pormenor, de modo que quando a equipa regressou ao trabalho e aos jogos oficiais, os índices físicos estavam exatamente como quando tinha sido interrompida a época. A Covid acabou por abafar um bocadinho esses festejos tripartidos pelo campeonato, pela taça, pela supertaça. Recorda-se quais foram os momentos mais difíceis enquanto presidente do Futebol Clube do Porto para lidar com algo que ninguém sabia sequer aquilo que se viria a tornar e com tanta expressão à escala mundial como a Covid-19? Foi muito difícil porque manter os jogadores estimulados para trabalhar como se estivessem em competição, porque só o mais pequeno desvio ou desinteresse depois iria refletir-se quando voltassem aos trabalhos. Foi muito difícil o trabalho junto de cada um. Felizmente conseguimos que todos, ou quase todos, correspondessem. Só o Nakajima é que foi impossível, porque se meteu na cabeça que não podia sair de casa e recusava-se a vir treinar, ia fazer a vida normal, tanto que acabou por sair do clube por essas razões. Foi muito complicado. Sobretudo, foi difícil o interromper do campeonato num momento em que a equipa estava bem, de modo que era quase necessário que levar a mensagem de porta em porta, o estímulo para cada um, para motivá-los, para mostrar que iríamos conseguir ser campeões, porque os campeonatos haviam de regressar, porque chegou-se a pôr a hipótese de suspender o campeonato, acabar ali a época, como aconteceu noutras modalidades. O handball, por exemplo, que tinha uma equipa para ser campeã à vontade, deixou de o ser, porque não permitiram que houvesse jogos, mesmo sem público, não permitiram que houvesse jogos. Mas qual é que é a sua visão hoje, que já passou há algum tempo, sobre essas decisões políticas, tendo em conta que havia um problema sanitário, que era preciso controlá-lo, e o contributo que os desportos deram para que se houvesse uma travagem na Covid? Eu acho que o não haver os desportos não contribuiu nada para a travagem. Nada, porque qual era o problema de
equipas que estavam testadas, portanto não havia perigo. Se 20 pessoas se juntarem para jogar, seja handball ou vôlei ou basquete ou hóquei, todas tiverem testadas, qual era o problema delas se juntarem para jogar? Nenhum. Agora, são daquelas coisas que ainda hoje ninguém percebe, as decisões que são tomadas são de tal maneira estúpidas que ainda bem que a maioria das pessoas não compreende, que é sinal de que não são estúpidas, o que é muito bom para o país. E o senhor muitas vezes fez chegar essa mensagem, desde logo aos governantes, e do ponto de vista da mensagem pública, teve necessidade de a fazer passar, essa mensagem? Eu lembro quando foi a Taça de Portugal do ano passado, estava lá inclusive o Presidente da República, estava o Primeiro-Ministro, estava o Ministro da Educação, estava o Secretário de Estado, devia estar, eu não dei conta, mas de desporto acho que também devia estar. E as pessoas que eu perguntava assim, mas você não acha que não há razão para isto estar sem ninguém? Todos me davam razão. Todos. Eu dizia assim, mas eu não percebo. Eu falo com cada um e todos dão razão que não havia motivo para não haver público. O que é certo é que não havia. Mas ninguém decidia nesse Ninguém sentido. decidia, como continua a não decidir. A pandemia quase que fez esquecer as próprias vitórias do Futebol Clube do Porto, duas delas frente ao Benfica, e houve comemorações dessas mesmas vitórias que quase que ficaram inquinadas por causa da pandemia. Foi difícil suportar isso? É verdade, realmente ficaram um bocado esquecidas, porque, olha, em Coimbra até ficaram lembradas por má memória, porque adeptos nossos daquela região que foram para apoiar hoje, permite-se que grupos, recentemente se viu em Vila do Conde, grandes massas que fora do estádio apoiam as equipas, mas em Coimbra, nessa altura, nesse jogo da Taça de Portugal, umas dezenas de adeptos que estavam num café à espera de ver o jogo foram atacados barbaramente pela polícia, que a torto e a direito os espancou e que realmente manchou essas vitórias. Foram comemoradas com muita intensidade, mas digamos em casa, no balneário, no estádio, porque cá fora não era permitido. E no campeonato ainda houve algumas escapadelas ali pelo centro do Porto, sim, mas também com pouca expressão, porque a própria equipa... Foi uma boa decisão o facto de decidirem não ir para o centro da cidade ou para a zona do estado? Foi, porque naturalmente, se nós pedíamos às pessoas para não irem, para festejar em casa, para limitar os contactos e fôssemos de autocarro, como se chegou a pensar, passear pelas ruas do Porto, isso era a mesma coisa que dizer às pessoas... Para saírem de casa, afinal. Era dizer, olha, fiquem em casa, mas fiquem em casa... E dizer o contrário. Isso é um absurdo, de modo que não fizemos aquela ida do estádio até à Câmara em carro aberto, não fizemos nada, comemoramos internamente. Eu lembro, por exemplo, quando foi a Supertaça, os festejos foram enormes, porque a Supertaça também com o Benfica teve um significado especial. Recordo-me que o Zaidu, que foi o primeiro título que ganhou, o Zaidu estava completamente eufórico, abraçava toda a gente, retratos com a taça, não largava a taça, porque a equipa viveu na mesma intensamente. Só faltou aquela multidão que nas vitórias está sempre a festejar, mas nesse aspecto eu não está nada arrependido, porque penso que foi em defesa de toda a gente, dos próprios esportistas. E porque houve uma mensagem que passou. E a mensagem passou e as pessoas perceberam que não podia ser. Agora, há outras decisões tomadas depois, posteriormente, que, repito, ninguém compreende, mas que acabemos de fazer uma revolução, já não há cravos. E como foi governar um clube de futebol do ponto de vista financeiro com as condições de 2020? Dificílimo, impossível quase lhe diria, porque nós de um momento para o outro ficamos sem qualquer receita.
Os sócios, obviamente, maioritariamente deixaram de pagar cotas, os camarotes deixaram de ser pagos porque o público não os podia frequentar, os lugares cativos deixaram de ser vendidos, o merchandising desceu porque as lojas tinham que estar fechadas. Nós tivemos um prejuízo de 27 milhões de euros. E quando precisamos de ajuda, foi-nos dado zero. Zero. Não é 0,1, foi zero. Chegou ao ponto ridículo de nós precisávamos de um financiamento no final do mês de 2 milhões de euros para aquelas despesas obrigatórias no fim do mês, de pagamento de salários a funcionários, impostos, tudo. E recorremos ao novo banco para nos emprestar 2 milhões de euros. Recorremos à Federação e o Presidente da Federação, junto do novo banco, explicou-lhes que o Futebol do Porto ia receber uns milhões da participação na Taça UEFA, da prova da UEFA, e que esse dinheiro vinha através da Federação e a Federação comprometia-se a pagar ao novo banco diretamente esses 2 milhões. Portanto, risco nenhum. O negócio dos bancos acho que é emprestar dinheiro. Pelos vistos, agora não é. Agora é estragar dinheiro, que é diferente de emprestar. É estragar dinheiro. Mas depois de todas essas garantias, foi-nos recusado. Esse empréstimo foi-nos recusado. Felizmente, resolvemos o problema com um banco alemão. Agora, um banco português que nós pagamos... Com ajudas do Estado? Com ajudas do Estado e nossa. A senhora também está a pagar, não sou só eu, nós estamos a pagar os milhões que vão para o novo banco. Mas o novo banco, mesmo com os nossos milhões, não emprestou 2 milhões de euros. E isso foi até o presidente do banco, que dizem que é um iluminado, ser qualquer coisa Ramalho. António Ramalho recusou esse empréstimo. De modo que, para lhe dizer que foi dificílimo, conseguimos resolver o problema com a Mel, com a Altice, que com um pequeno atraso, mas manteve sempre os pagamentos, e tivemos uma empresa que foi impecável, que sempre se manteve, cumpriu integralmente na hora, que foi a Superboc, com quem temos um contrato já de há anos, que foi quem, digamos, a única fonte de receita. Tudo o resto foram 27 milhões que foram ao ar sem qualquer participação, sem qualquer ajuda, sem qualquer licença para adiar impostos, nada, absolutamente nada. Com uma agravante que ainda hoje se mantém, é que não só não nos ajudaram, como nos estão a dever dinheiro, porque neste momento em que lhes estou a falar, o Estado deve-nos de devolução de IVA, que já devia estar do nosso lado desde o dia 31 de dezembro, portanto hoje que estamos a falar a 31 de maio, já lá vão 5 meses, e o dinheiro está lá. E empurram-se para os outros. Ainda agora, no final da Champions, falei disso ao Primeiro-Ministro, porque ele tinha-se comprometido com o Dr. Fernando Gomes para ver se compreendia o que se passava. Ele até julgava que já estava resolvido. O que é certo, está resolvido, mas para o lado deles, porque o nosso dinheiro está do lado deles. A 26 de fevereiro de 2021 chegava a notícia de que ninguém estava à espera. A morte de Alfredo Quintana, cedo demais, e para o Futebol Clube do Porto um duro golpe. Acabou por Pinto da Costa dar-se, no fundo, aqui uma força maior aos mais jovens e também para aquilo que foi a vitória no campeonato. Isso foi uma inspiração também neste desaparecimento cedo demais? Esse foi um acontecimento trágico. Sempre que perdemos um dos nossos, seja em que grupo for, toda a gente fica, obviamente, sentida, magoada, sem palavras. Só que o Alfredo era um indivíduo especial, transmitia uma vontade de viver, uma alegria,
obsessão quase pela vitória, era de um companheirismo exemplar, de modo que foi para todos um rude golpe mesmo muito grande. Felizmente pudemos ultrapassar isso, não o seu esquecimento, porque homens como Alfredo Quintana nunca serão esquecidos, perdurarão sempre, não só na história do clube, porque foi campeão várias vezes, mas também no coração de todos os que lidaram com ele. De facto, teve influência ainda na última recente vitória na Taça de Portugal contra o Benfica. Nós estivemos em Pinhel, nós antes do jogo fizemos todos em conjunto uma promessa de vencer aquele título para que o Quintana fosse também campeão, fosse também vencedor, dado que tinha já participado nessa prova. Portanto, foi um golpe irreparável. E ficou o espírito Quintana. Sim, ficou, e acho que prevalecerá para sempre. O Quintana tem uma frase que ele disse, gravada no nosso pavilhão, tem também a figura dele lá gravada, mas o que vai ficar é gravado para sempre dos nossos corações. Ainda recentemente na vitória na Taça de Portugal, antes do jogo, nós todos prometemos e fazer tudo para vencer, para poder fazer com que o Quintana fosse campeão, porque ele também entrou em jogos da Taça Portugal, portanto o seu nome ficará também inscrito como um dos vencedores da Taça de Portugal. Foi uma infelicidade para todos, sobretudo para a família. Tinha uma filha, tinha e tem uma filha pequenina, tem sua mulher, mas infelizmente o mundo tem destes incompreensíveis acontecimentos, e o que é preciso é tratar de quem o Quintana amava e de recordar sempre o que ele foi como exemplo para todos os jovens, sobretudo. E ficará para sempre ligado ao Futebol Clube do Porto. Virando a página para outra modalidade, o basquetebol não terminou da melhor maneira à época, e aliás ouviram-se críticas de treinador, dirigentes do Futebol Clube do Porto muito sérias à arbitragem. O que é que aconteceu e qual é que poderá ser o futuro relativamente a esta modalidade, se é que isso foi colocado em causa perante os acontecimentos? O que aconteceu foi uma anormalidade incrível. O jogo estava nos últimos segundos, um árbitro adulterou a verdade desportiva marcando uma falta ao contrário e entregou o título, que seria com todo o mérito prestes a ser entregue por uma questão de seguros ao Futebol Clube do Porto, entregou ao Sporting. É evidente que foi uma frustração tremenda e dá-nos que pensar. O próprio dirigente Vítor Hugo disse logo após o jogo que não valia a pena continuar, porque realmente o basquetebol é uma modalidade que em Portugal não tem grande possibilidade de internacionalmente se impor. Se lutamos para ganhar em Portugal e não nos deixam ganhar, porque foi autenticamente não nos deixarem ganhar, andamos a perder tempo, é uma frustração. No futebol houve também algumas polémicas relacionadas com a arbitragem, aliás, o próprio Pinto Costa já disse que este é o campeonato Hugo Miguel. Houve episódios que marcaram o Futebol Clube do Porto pela negativa, com algum prejuízo para a equipa. Isso condicionou o resultado final deste campeonato, que foi entregue ao Sporting. É evidente que no momento crucial do campeonato houve essa arbitragem do Sr. Hugo Miguel em Moreira de Cónegos, que foi anormal. Eu não vou estar a dizer que ele fez de propósito, também não posso garantir que não fez, sei é que fez. Agora não estou a analisar intenções, agora a realidade é que toda a gente referiu, todos os técnicos de arbitragem, todos os responsáveis, de que houve 3 penaltis no mesmo jogo por assinalar. É muita coincidência, é realmente muito anormal.
Agora, não vou dizer que não foi por isso que não ganhamos o campeonato, mas que teve influência e que nos afetou no momento decisivo, é verdade. Agora, foi uma época típica, porque não houve público. O não haver público nos estádios, para quem tem o apoio que a nossa equipa tem, quer fora, quer nos jogos em casa, é realmente frustrante e desmotivante para os jogadores, que estão habituados àquele calor, mesmo para quem assiste, que tem obrigações de estar presente, como os dirigentes e os técnicos. Parece que estamos num treino, o que dá um certo amolecimento, deu em algumas situações, aconteceu com várias e diversas equipas, mas vamos ver se para a próxima época realmente os responsáveis são pelo menos coerentes, porque estar a autorizar pavilhões cheios com pessoas para ver espetáculos musicais, espetáculos humorísticos de diversa espécie e não permitir gente nos espetáculos esportivos, para mim era realmente incompreensível, era uma anormalidade. Na Liga dos Campeões, o Futebol Clube do Porto fez esta época também uma boa campanha, acabou afastado pelo Chelsea, que venceu, entretanto, a edição. Foi aquilo que esperava, não propriamente porque tinha dito que ainda tinha a convicção de que o Porto poderia ir à final, mas foi por uma unha negra? Foi por pormenores, como se costuma dizer. Eu acreditava que o Porto podia ir à final e depois da eliminatória do Chelsea ainda vi com mais convicção que tinha sido relativamente fácil. Nós fomos os únicos, o único clube e a única equipa na Europa que venceu o Chelsea, campeão europeu. Fomos eliminados porque vencemos um jogo por 1-0 e tínhamos perdido o anterior por 2-0, mas quando estava ainda o resultado em 1-0, um penalti flagrante que nos podia dar o empate, o árbitro não marcou, parece que passou uma mosca à frente dos olhos, ele teve que fechar os olhos naquele instante e não marcou. Portanto, a minha convicção, e mesmo depois de termos perdido 2-0, tivemos força anímica e capacidade para vencer o jogo. Eu creio que podíamos, de facto, e era a minha convicção, estar na final. Agora, é evidente que há que pensar que, pelo menos, se é que isso é alguma consolação, o Chelsea, o campeão europeu, só perdeu com o Futebol Clube do Porto. Essa poderá ser uma consolação para si, para Sérgio Conceição eventualmente e para o vosso futuro que vai continuar lado a lado. A assinatura de mais 3 anos de contrato, para si era exatamente aquilo que queria até ao final do seu mandato. Foi difícil ou não convencer Sérgio Conceição quando ele tinha propostas milionárias para ir para outros países? Eu vou-lhe recordar que quando tivemos este grande reforço no Porto Canal, logo no dia a seguir me entrevistou no Porto Canal e fez-me essa pergunta e eu lembro-me de ter respondido que o meu treinador era o Sérgio Conceição, que não punha outra opção e que, se possível, queria que ele fizesse contrato até ao final do meu mandato, que ainda tem mais 3 anos. Isso foi dito e, curiosamente, houve alguma televisão que o mostrou, porque eu revi essa imagem no domingo, no dia a seguir a ele ter assinado. Portanto, era a minha convicção, era o meu desejo e era o desejo de todos os esportistas. Naturalmente que, porque não era o desejo, e até foi curiosamente dito por alguns comentadores expressamente que não queriam que ele ficasse, porque queriam era que o Porto perdesse, o que é natural, são de outros clubes, eu também quero que os outros clubes percam, sendo em jogos em Portugal, obviamente, mas era a minha vontade e, curiosamente, também consigo, à meia-noite do dia, do sexta para sábado, comunicou que o Sérgio Conceição tinha contrato de 3 anos pronto para assinar. 5 minutos antes, 5 minutos, não é 5 horas antes,
eu só vi depois porque me chamaram a atenção que não costumo ver esse canal. Mas 5 minutos antes, exatamente no Correio da Manhã, estava um sujeito a dizer que complicações Sérgio Conceição não vai assinar porque exige o afastamento do Pedro Pinho e do Luís Gonçalves. 5 minutos depois dele acabar disto, a Estela comunicou que ele ia assinar no dia seguinte, até disse a meia hora, foi com um bocado de atraso, mas ia assinar ao meio-dia como assinou. De modo que isso, além ter sido uma boa nova e ter sido muito importante, eu penso, a forma como tudo decorreu e como ele desde a primeira hora mostrou a vontade de ficar no Futebol Porto, rejeitando contactos e convites terão sido vários aliciantes, fez com que renovássemos de facto os 3 anos, conforme lhe demonstrei. Foi por causa da confiança que ele tem em si? Foi pelas duas coisas. Naturalmente, da parte dele, terá influenciado também a confiança que ele tem em mim. Da minha parte, foi a certeza que eu tenho de que ele é o treinador que se dedica de alma e coração, que com as nossas limitações que as temos, permite que o Futebol do Porto possa andar no top do futebol europeu e disputar e até vencer alguns títulos. Portanto, foi para mim um descanso saber que até a final do meu mandato não tenho problemas com um treinador. É evidente que para alguma comunicação social tira um bocado as possibilidades de inventar notícias, mas olha, inventem outras. Em relação à vossa relação e em relação à capacidade que teve também para o convencer a ficar mais um pouco no Futebol Clube do Porto, neste caso mais 3 anos, houve algum momento durante esta já longa jornada em que está no Futebol Clube do Porto em que se tivesse chateado com Sérgio Conceição? Nós sabemos que ele não está sempre com o feitio, nos melhores feitios ou nos melhores dias. Não, é difícil lidar com ele? Não, eu nunca tive nenhum problema. Sei que o Sérgio Conceição fica de muito mau humor quando perde, mas no dia em que eu tiver um treinador que perca e fique bem-humorado, não serve para mim. Ora, nós estamos agora com uma vista, estamos na reta final. Quando olha para o Porto, o que é que sente nesta cidade? Sinto que é uma cidade maravilhosa, é a cidade onde eu nasci, a cidade onde eu sempre vivi, onde espero viver até os restos dos meus dias, e acho que não há vista nenhuma mais bonita do que esta. E se o Porto fosse um poema e declamado por si, o que é que poderia ser? Um poema. Dúvida, não, mas luz, realidade e sonho que na luta amadurece o tornar maior esta cidade. Eis o desejo que traduz a prece. Só quem não sente o ardor da juventude poderá vê-la de olhos descuidados. Porto, palavra exata, nunca ilude. Renasce nela a aula dos namorados. Deram tudo por nós estes atletas. Seu traje tem a cor das próprias veias e a brancura das asas dos poetas. Ó fé de que andam nessas almas cheias. Não há derrotas quando é firme o passo. Ninguém fala em perder, ninguém recua. E a mocidade invicta em cada abraço, assim mais nos estreita. A pátria é sua. E de hora a hora cresce o baluarte. Lembro a torre dos clérigos, às vezes, um anjo dá sinal quando ele parte. São sempre heróis, são sempre portugueses. E azul e branca essa bandeira avança, azul, branca, indomável, imortal. Como não pôr no Porto uma esperança se daqui houve o nome Portugal? E assim passaram 40 anos, 23 de abril de 1982. Parece que foi num sopro, mas ficou uma altura carregada de histórias e de protagonistas. Lembra-se do primeiro dia em que lhe chamaram Sr. Presidente? Foi no dia 23 de abril de 82,
Aliás, eu costumo dizer, na brincadeira, mas que é uma realidade que a princípio me fazia muita impressão e que eu não gostava. Eu digo sempre, uma das coisas que eu perdi no dia 23 de abril de 82 foi o meu nome. Porque eu, curiosamente, parece uma brincadeira, mas não, eu para as minhas irmãs era o Nuno, para os meus irmãos era o Jorge, portanto tinha 2 nomes. E tem uma razão para ter sido assim, porque eu em casa fui sempre Nuno, quando fui para um colégio interno com os meus irmãos era Jorge, eles habituaram-se a chamar-me Jorge. Mas eu, a princípio, quando me chamavam presidente, achava estranho e não... E hoje, se calhar, até é ao contrário. Não, já me habituei a daquelas coisas, pronto, é assim. Muitas vezes eu digo, não me trato por presidente, as pessoas dizem, sim senhor, ok, presidente. Pronto, o que é que eu hei de fazer? Eu digo que foi uma das coisas que eu perdi, foi o meu nome, mas lembro perfeitamente do dia, tenho como na minha memória o que foi esse dia de 23, aquilo que eu senti, as preocupações que tinha, o receio que eu tinha de não corresponder àquele entusiasmo dos sócios e dos adeptos naquele momento, mas se me dissesse que 40 anos depois eu havia de ainda ser presidente do Futebol do Porto, eu diria que as pessoas estavam malucas. Mas agora digo que fui eu maluco. E passados estes 40 anos e ainda ser chamado de senhor presidente, com um clube que mudou tanto, considera-se um construtor da marca, do emblema, futebol e além do futebol, Clube Porto? Não, o Futebol Clube Porto nasceu em 1893 e a partir daí teve sempre o mesmo nome, teve sempre a continuidade de uma história de sucesso e eu costumo dizer que o Futebol Clube Porto está numa corrida de estafetas sem fim. Teve início em 1893, dia 28 de setembro, e nunca terá fim. E depois do percurso da sua já longa vida, incumbe aos presidentes levar a estafeta para entregar aquele que lhe vai suceder. O atleta Pinto da Costa não está cansado ainda? Eu acho que quem corre por gosto não cansa. E eu gosto do Futebol Clube Porto, gosto de servir o Futebol Clube Porto, portanto, nesse aspecto não estou cansado, mas sei que um dia vou entregar com todo o gosto e prazer a alguém que vai continuar essa corrida, porque será uma corrida sempre sem fim. Agora, o que eu me considero isso, tenho orgulho nisso, o que eu sou o fundador é dos Dragões, porque eu lembro-me que quando eu era diretor de futebol, uma vez quis lançar os Dragões, até na RTP, e quando cheguei a uma reunião de direção disseram-me, pá, Dragão, isso é assim muito belicoso e tal, e pronto, eu era apenas diretor, aceitei democraticamente, embora não estivesse de acordo. Quando tinha no meu programa de que iria fazer uma revista, e combinei logo, começamos logo a trabalhar na revista, com o Dr. Monteiro Pinho, que foi o grande impulsionador da revista, e eu disse logo, olha, doutor, uma coisa sei, é que a revista vai se chamar Os Dragões, porque assim ficou vincado o nome de Dragão ao Futebol Clube do Porto, e o dragão tinha todo significado porque estava no escudo da cidade e no próprio emblema do Futebol Clube do Porto. Portanto, isso, orgulho... Mas sente-se o pai também de algumas modalidades? Não, sinto-me o pai do dragão, mas nas modalidades do Futebol do Porto tem uma história fantástica, muito antes de 82, e onde continuar a ter, naturalmente, que há modalidades que melhoraram muito. E eu comecei no hóquei em patins, o meu primeiro cartão, descobri esta semana que encontrei, o meu primeiro cartão dirigente do Futebol Clube do Porto é de 1962, há 60 anos, e era exatamente de chefe da secção de hóquei em patins. Portanto, no meu programa, uma das coisas que dizia, queria que o Futebol Clube do Porto fosse campeão nacional de hóquei em patins.
Felizmente foi, creio que 10 vezes seguida. Portanto, as modalidades têm um historial que vem muito para além dos meus mandatos, tem uma história riquíssima. Foi nos seus mandatos que se consolidou que uma internacionalização e um patamar nunca antes alcançado pelo emblema Futebol Clube do Porto. Sim. Considera que se não tivesse sido o Pinto da Costa, o rumo podia ter sido completamente diferente? Seria diferente, agora não sei se seria melhor, seria pior, não se pode dizer. Isto a gente dizer se fosse, isso se é uma palavra, só o Kipling é que sabia utilizar bem o se. Agora se, não sei, podia ser, diferente seria, certamente. Mas teve sempre esta visão de início? Sim, sempre foi. Eu lembro-me, ainda hoje recordava isso, eu lembro-me que tinha 9 anos e fui para a Avenida dos Aliados esperar o Fernando Moreira, que tinha ganho a volta a Portugal. Era sempre um ciclista do Benfica e um do Sporting que ganhava ou alternava. Era o Nicolau do Benfica ou o Trindade do Sporting. E intrometeu-se o Fernando Moreira, tinha 9, 10 anos, e eu fui para a Avenida dos Aliados esperar o Fernando Moreira. Milhares de pessoas. Portanto, eu já sentia, mesmo criança ainda, uma grande paixão pelas modalidades todas de Futebol Porto. Por isso é que eu fiz tudo para que o ciclismo regressasse, porque acho que era importante e, felizmente, com grande sucesso. Sente que a sua capacidade de gestão, de visão, foi essencial também para que este clube ganhasse esta dimensão e que se tornasse uma marca incontornável lá fora e que hoje todos olham com respeito. O senhor contribuiu para isso? E eu ajudei e consegui ter gente comigo que pôde concretizar tudo aquilo que eu sonhei. Ninguém faz nada sozinho, não há super-homens e quem pensar que faz tudo sozinho está tramado que vai acabar mal, como se costuma dizer. Agora, eu sempre reconheci que tenho que ter uma equipa boa a trabalhar, sempre tive essa felicidade, sempre acompanharam os meus sonhos, e por isso realmente... Mas então tem uma visão para olhar para as pessoas e perceber em que lugares é que elas conseguem ter as maiores capacidades. Pelo menos poderei ter falhado em algumas escolhas, mas estou muito feliz ao longo destes 40 anos em ter na altura certa sabido, julgo eu, escolher as pessoas que concretizaram os meus sonhos, e a prova é que tudo o que me diziam que era loucuras, que era mesmo o termo que diziam, lembro quando quis fazer o rebaixamento do estádio, bem, nem faz ideia do que foi, só não me internaram porque não puderam. O meu presidente do Conselho Fiscal demitiu-se porque disse que era uma loucura, que o estádio ia abaixo, que íamos ser todos presos. Mas tive a felicidade de encontrar gente que acreditou naquilo que eu sonhava, e a prova é que se fez o rebaixamento do estádio, como o próprio estádio foi, digamos, inicialmente estava para ser uma coisa muito mais pequena, depois sonhamos, aproveitamos o Euro 2004, sonhei que o estádio tinha que ser isto, e realmente o estádio está aqui, estamos nele. É a sua obra mais visível? Não é minha obra, eu não tenho obras. Os presidentes deixam obra? Sim, os presidentes são presidentes no tempo de uma obra, não é a minha obra, é a obra do Futebol Clube do Porto, todos que lutaram nela e por ela, desde o arquiteto. Eu quando comecei, lembro-me do estádio, eu tinha uma preocupação terrível, que às vezes acontece e aconteceu até noutro estádio, é que durante as obras nunca falecesse ninguém, nenhum operário, porque às vezes há acidentes e eu não queria nunca que ficasse a história... Manchado, digamos assim. Manchado é o termo correto, por isso, mas entreguei, tive a felicidade de encontrar as pessoas certas para isto. Escolhi o arquiteto Manuel Salgado, que inicialmente houve pessoas que não queriam porque era de Lisboa, e eu disse, o Futebol do Porto não tem que estar preocupado se é do Porto, se é de Lisboa, o Futebol do Porto é universal. Portanto, o arquiteto Manuel Salgado, para mim, era o mais competente, era aquele em que eu acreditava, e fez-se a obra.
Agora, foi um momento de muita felicidade. É evidente que a inauguração deste estádio, para mim, foi um momento muito, muito importante. Primeiro nas Antas, depois no Dragão, passa muitas horas aqui. Confunde-se às vezes ou não, do ponto de vista pessoal, as pessoas com quem se trabalha há tanto tempo com família? Ou isto para si realmente é a casa de família? Eu vejo um bocado isso, as pessoas que trabalham. Isso eu acho que acontece com toda a gente, e eu acho que no Futebol Porto ainda mais, porque no Futebol Porto eu acho que as pessoas todas, a todos os níveis que trabalham, é o seu emprego, é o seu trabalho, mas todas elas acabam por sentir paixão por aquilo que fazem. Eu costumo dizer que é um privilégio, nós todos devemos trabalhar, é um privilégio poder trabalhar num sítio onde nos sentimos felizes e onde gostamos de estar. Toda a gente, julgo eu, que 99% das pessoas que trabalham no Futebol Porto gostam do Futebol Porto, sentem as vitórias do Futebol Porto. É óbvio que ao fim de 40 anos há pessoas que eu, quando olho para elas, é como se fossem minha família. Isso parece-me que é óbvio, não é nada de... E no mundo do desporto, onde tantas vezes há desconfianças, há também confiança, sente que esteve sempre rodeado de pessoas, de gente de confiança? Isso é possível também nesta área? Não, não é possível. Sinceramente não é possível. No Futebol Porto eu tenho confiança em toda a gente, porque se não tiver confiança também não podem cá estar. Isso, naturalmente, eu já uma ocasião prescindi da colaboração de um dirigente, até presidente de um dos órgãos, que ele perguntou, mas por que razão? E eu disse, olha, por uma razão muito simples, não discuto, eu até escrevi isso num dos meus livros, e eu disse, porque eu não tenho nenhuma prova de falta de seriedade sua, zero, não tenho competência para julgar a sua possível incompetência, só que perdi a confiança, e a confiança não se vende na farmácia. Portanto, eu tenho e não sei trabalhar de outra maneira que não seja ter confiança ilimitada nas pessoas. Não posso ter que estar a pensar se as pessoas estão a seguir aquilo que é o rumo que eu quero ou se estão a ir por outro caminho. Não sei trabalhar assim. De modo que, trabalhando com essa confiança e tendo tido a felicidade de sempre de ter todos os colaboradores e o sentir que gostam também de estar aqui no seu trabalho, é óbvio que, naturalmente, para mim, toda a gente que está no Futebol Clube de Porto faz parte da minha família. E considera-se o líder? Eu considero-me o responsável número 1. Agora, líder é ali o restaurante da Alameda. E ainda tem sonhos para este clube? Tenho. Quais são? O sonho imediato que agora estou convencido que vamos finalmente concretizar é o centro de estágio. E hoje estou convicto de que nos próximos 2 anos teremos de facto um centro de estágio à altura do Futebol do Porto. 2024? 2024, finais de 24. Outro sonho é que a massa associativa esteja sempre unida para que aquele que me vier um dia a suceder possa encontrar e ter o mesmo apoio que eu sempre tive em todos os momentos dos sócios do Futebol do Porto. O Futebol do Porto não pode estar centrado nunca numa pessoa, tem que estar centrado sempre na sua história, e quando eu passar o testemunho a quem quer que seja, espero que os sócios deem-lhe sempre o mesmo apoio que me deram a mim durante estes 40 anos. São 40 anos de vidas, de histórias. Agradeço esta colaboração no episódio extra das Ironias do Destino, porque foi esse sempre o traçado de uma longa vida ligada ao Futebol Clube do Porto. Muito obrigada. Muito obrigado.